Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4, essa semana 4 do primeiro ano do PET de 2021. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e também compartilhar com os colegas de vocês, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana, primeiro, a gente vai ver aí um resumo, a gente vai relembrar um pouco aí da Revolução Francesa, podendo ver a influência dela aí, né, aqui no Brasil em algumas revoltas aí. Então, olha só. A Revolução Francesa começou em Paris no ano de 1789, contra o absolutismo monárquico e os privilégios da nobreza e do clero. Foi um período de guerras civis na França que durou até 1799, quando em novembro o general Napoleão Bonaparte deu um golpe de Estado, o golpe de 18 Brumário, e assumiu o poder. Os revolucionários lutaram na defesa de ideias que poucas décadas antes haviam sido defendidas pelos filósofos iluministas, como a de que os governantes devem estar a serviço dos interesses da maioria da população e terem suas funções e poderes limitados por uma Constituição. O governante que não correspondesse às expectativas da população poderia ser deposto pela vontade popular. Outra ideia importante defendida pelos iluministas foi a de igualdade de direitos entre todos os cidadãos. Havia também uma grande satisfação com o sistema de cobrança de impostos da França. A nobreza e o clero não pagavam impostos, mas cobravam impostos do restante da população, o chamado Terceiro Estado. O lema da Revolução Francesa foi liberdade, igualdade e fraternidade, que resume muito bem as ideias iluministas. Então aí a gente remete, às ideias iluministas, aqueles pensadores que questionavam o absolutismo, que questionavam as formas de governo vigente, e a gente tem a Revolução Francesa como sendo um grande marco da luta contra esse absolutismo, um grande marco contra a luta desse sistema de governo. E as ideias da Revolução Francesa vão acabar se espalhando. E isso vai influenciar alguns lugares aí. Olha só. A Revolução Francesa inspirou um movimento popular separatista contra a coroa portuguesa, acontecido em Salvador, na Bahia, no ano de 1798. Conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, muitos dos participantes eram alfaiates, homens que faziam roupas masculinas. Ou Revolta dos Búzios, porque alguns dos integrantes da revolta identificavam-se como tais, usando um búzio em um braço. Então, a gente vai ter aí a Conjuração Baiana, ou também chamada de Revolta dos Alfaiates, ou Revolta dos Búzios, como sendo um movimento de caráter separatista, ou seja, que queria a separação do Brasil com Portugal, inspirado nas ideias aí da Revolução Francesa. Vamos lá, onde que aconteceu? Ela aconteceu em Salvador, na Bahia. E como que ela começou? Membros da maçonaria, que se agregavam com o nome de Cavaleiros da Luz, o senhor de engenho Ignácio Siqueira Bulcão e homens da classe média como o cirurgião e jornalista Cipriano Barata, o médico dos pobres, o farmacêutico João Ladislau de Figueiredo, o padre Agostinho Gomes e os professores Francisco Muniz Barreto e José da Silva Lisboa reuniam-se periodicamente para traduzir e estudar textos de filósofos iluministas, como Rousseau e Voltaire. As ideias de igualdade ganharam as ruas através de panfletos e manuscritos fixados em locais públicos no dia 12 de agosto de 1798, conclamando o povo a fazer uma revolução e implantar uma república igualitária na Bahia. Então a gente vai ter aí esses membros da elite que vão se reunir e vão discutir as ideias iluministas. Eles vão traduzir alguns textos e vão começar a pregar as ideias de igualdade, fraternidade, e principalmente a ideia de que o Brasil deveria se separar de Portugal. Essas ideias repercutiram entre a população pobre. Aí tá falando, eu esqueci de comentar, que eles pregavam cartazes divulgando essas ideias, que sofria com a escassez de alimentos, que subiam de preço constantemente. Roupas, calçados e ferramentas eram produtos caros importados de Portugal, já que o alvará de 1785, assinado por Dona Maria, rainha de Portugal, proibia a existência de fábricas no Brasil. Além disso, os impostos abusivos contribuíram para aumentar a insatisfação popular. Então a gente vai ter aí os membros da elite defendendo essa ideia, essas ideias iluministas, e a gente vai ter a população mais pobre que vai comprar essa ideia, que vai falar assim, olha, essas ideias são boas, porque realmente a nossa condição, o que a gente está vivendo aqui, está muito difícil. Ideais defendidos nos panfletos. O que eles defendiam nesses panfletos que eles espalhavam por aí? Proclamação de uma república na Bahia, em que todos tivessem liberdade e igualdade de direitos,
abolição da escravidão, abertura do Porto de Salvador para o livre comércio, diminuição de imposto, aumento dos soldos e da oferta de alimentos. Então a gente tem aí essas pautas muito sociais, né, vamos dizer assim. Então diminuição de impostos, aumento de salários, abolição da escravidão, né, então é um ponto importante também da Conjuração Baiana. A repercussão. O movimento teve adesão popular entre soldados e alfaiates. Quando a revolta se radicalizou, os intelectuais afastaram-se do movimento. Então, os intelectuais que serviram de inspiração, quando a revolta começa, né, a ficar mais séria, vamos dizer assim, eles acabam se afastando. O governo da Bahia, Fernando José de Portugal e Castro, ordenou que fosse aberta uma investigação para descobrir os responsáveis pelos panfletos, o que levou as autoridades aos conspiradores, que foram presos, julgados. 1 ano e 2 meses depois, no dia 8 de novembro de 1799, a responsabilidade maior coube aos soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga e Lucas Dantas do Amorim Torres e aos alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus Nascimento, enforcados em 8 de novembro de 1799, depois esquartejados. Seus membros foram expostos em diferentes locais de Salvador. Os intelectuais participantes da maçonaria receberam penas mais brandas ou foram absolvidos. Então, a gente tem aí, né, esses intelectuais lá no início, né, tendo uma participação importante, mas depois eles saem desse movimento, né, e no final das contas eles acabam, né, não sofrendo retaliações, não sofrendo, né, penas por causa desse movimento. E a população pobre que se envolveu, ela sim, acaba tendo que pagar um preço alto por isso. Né? A gente tem a execução daqueles considerados líderes do movimento. Vamos lá para as atividades? Vamos lá então, pessoal. A gente tem um texto, né, e a atividade vai ser em cima desse texto. Olha só. Algumas das propostas dos líderes da Conjuração Baiana eram divulgadas através de textos satíricos, chamados pasquins, que faziam críticas políticas e conclamavam o povo em mobilização contra a administração colonial portuguesa. Muitos desses panfletos eram afixados nas portas das igrejas. Leia abaixo os conteúdos de 2 deles. Povo, o tempo é chegado para defender a vossa liberdade. O dia da nossa revolução, da nossa liberdade e da nossa felicidade está para chegar. Animai-vos, que sereis felizes para sempre. Nimai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz de nossa liberdade. O tempo que seremos todos irmãos, o tempo que seremos todos iguais. As ideias dos participantes da Conjuração Baiana também foram divulgadas através de panfletos pregados nas ruas de Salvador. Leia o trecho de um panfleto de agosto de 1798. Aviso ao povo baiense. Ó vós, homens cidadãos, ó vós, povos curvados e abandonados pelo rei, pelo seu despotismo, pelos seus ministros. Ó vós, povo que nascestes para sereis livres e para gozares dos bons efeitos da liberdade. Ó vós, povos que viveis flagelados, com o pleno poder do indigno coroado. Esse mesmo reis que vos criastes. Esse mesmo rei tirano é quem se firma no trono para vos deixar, para vos roubar e para vos maltratar. Homens, o tempo é chegado para a vossa ressurreição. Sim, para ressuscitareis do abismo da escravidão, para levantareis a sagrada bandeira da liberdade. A liberdade consiste no estado feliz, no estado livre do abatimento. A liberdade é a doçura da vida, o descanso do homem com igual paralelo de um para outros. Finalmente, a liberdade é o repouso e a bem-aventurança do mundo. Então, vamos aí às questões desse texto, né? Número 1. Há alguma palavra que se destaca mais nos pasquins do panfleto? Qual? A palavra liberdade, né? Então a gente vê muito liberdade, livre, a gente vê muito também conclamando o povo, né? Mas eu acho que essa é a palavra que mais se destaca. Povo, né? Mas principalmente aí, liberdade. Bom, vamos aí a número 2 então. Essa palavra teria o mesmo significado para os conjurados membros da elite e para os soldados e alfaiates? Explique. Não, né? Enquanto a elite buscava a libertação dos domínios de Portugal, né? A liberdade seria isso, para as camadas mais baixas, a liberdade seria o fim da escravidão. Uma outra interpretação dessa questão, pessoal, é se você considerar que a palavra mais usada é a palavra povo, né? E aí você vai ter os conjurados membros da elite que consideravam o povo a sua elite, né? Consideravam como povo só aqueles mais abastados, aqueles que tinham maior poderes
financeiros e também, né, faziam parte de uma elite intelectual, enquanto para os soldados e alfaiates o povo seria a população toda. Então são duas interpretações possíveis aí. Na número 3, identifique nos textos acima as ideias em comum com a Revolução Francesa. O ideal de liberdade e igualdade estão presentes na independência em relação a Portugal e também na abolição da escravidão. Né? Então, quando a gente fala em liberdade, né, a gente estaria falando, né, do fim dessa dominação de Portugal. E quando a gente fala em igualdade, igualdade entre todos, né, o fim da escravidão. Beleza? Bom, pessoal, todos os textos aí foram retirados do Estude em Casa. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo também. Me segue lá no Instagram, @dimas_ant. É isso. Abraço e até a próxima. Valeu!